Amigos ouvintes, o eixo do mal da América Latina está se expandindo. Acreditem, amigos, que a Venezuela, através do seu ministro Elias Jaua, assinou um acordo de cooperação e assistência com o Movimento dos Sem Terra, o MST, aqui, em nossa casa, sem avisar que vinha. Veio de lá da República do fascista Maduro e, sem avisar o governo brasileiro, assinou um documento com o MST. Pode uma coisa dessas? Pode. Sabem por quê? Porque, na realidade, esses comunistazinhos de lixo não consideram a nossa república. Aliás, como muitos petistas acham, eles se consideram parte de um movimento superestatal da revolução que inventaram, a tal da desastrosa Revolução Bolivariana. E assim, podem invadir o Brasil, pois foi isso que o ministro da Venezuela fez, invadiu. E, além disso, assinou coisas com esses malucos do MST que vivem sob as ordens do maoísta Stedley, ganhando subvenções do governo Lula-Dilma. O vexame foi tal que até a nossa presidente não gostou. O ministro das Relações Exteriores, o Dócio Figueiredo, provavelmente, depois de consultar o Marco Aurélio Garcia, foi reclamar contra o fato. Mas, cuidadosamente, antes preparou a reclamação com a seguinte frase: essa atitude não se coaduna com as excelentes relações que temos com a Venezuela. E o Arlindo Chinalha, ex-presidente da Câmara, disse numa plateia de 1.000 empresários que o Brasil não tem nada a ver com isso e que se a Venezuela financia ou quer convênio com o MST, isso é problema da Venezuela com o MST. É extraordinário o que faz e quer essa gente que tomou o poder através de mentiras e calúnias, com apoio dos analfabetos e da elite de ignorantes cultos. É extraordinário o tipo de governo que querem, para o qual a democracia é um pretexto. Como o Brasil não tem nada a ver com isso? Houve um desrespeito grave à nossa pátria. Grave. Mas nossas relações com o Maduro são excelentes, segundo o ministro, mesmo com os crimes políticos que eles estão cometendo lá. Isso é a abdicação do Brasil em nome de um desejo de destruição das instituições que custamos tanto a construir. Um total desrespeito à Comissão da Agricultura. Matéria da pauta, constava na pauta, foi acertado um acordo com toda a sua assessoria, ele simplesmente responde: não tenho conhecimento, não sei, como se não tivesse a menor obrigação de dar satisfação sobre um acordo que foi feito, tá certo? Um total desconhecimento da sociedade brasileira, e um governo que está sendo denunciado pela ONU pelas atrocidades e a violência que vem praticando com os venezuelanos, e também com a entidade que não tem a figura civil, a figura jurídica do MST. E como tal, nós sabemos, a experiência do MST, junto com os coletivos bolivarianos e venezuelanos, só vão repercutir em quê? Em violência, em trazer cada vez mais o enfrentamento à Constituição, que prevê um sistema que é da convivência entre o trabalho harmônico e a livre iniciativa, e eles propondo a todo momento implantar o socialismo bolivariano. Essas perguntas precisam ser colocadas e o governo precisa de responder e resgatar a autoridade e a soberania brasileira. É inadmissível e inaceitável que venha um ministro de fora aqui fazer acordos com entidades que não são reconhecidas juridicamente. O MST não existe juridicamente, e sem sabermos aqui o que na verdade foi tratado. E o que o ministro venezuelano fala e diz na imprensa venezuelana, com toda clareza, é realmente buscar um entendimento para avançar a revolução socialista no Brasil. Essas são palavras textuais do ministro. O sistema brasileiro, ele é um sistema que prevê a força do trabalho com a livre iniciativa. Nós não temos sistema socialista no Brasil. Se eles pretendem implantar isso, tá certo? Que traga o debate para dentro da Constituição, para dentro do Congresso Nacional. E não pela forma violenta, com criação de milícias, tá certo? E de coletivos, para poder amanhã colocar em risco a liberdade do cidadão brasileiro e da opção que nós fizemos. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, eu volto a um assunto e peço a atenção de todos os colegas, porque é algo extremamente importante, uma vez que envolve a soberania nacional, envolve a segurança do nosso país e envolve o respeito à nossa Constituição, em especial ao artigo 1º, que nos assegura de forma pétrea
que nós vivemos numa república federativa democrática. E ali são elencados alguns princípios fundamentais da nossa democracia. Pois bem, senhor presidente, nós tivemos um episódio hoje na Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, comissão esta que, pela sua natureza mista, reúne a Câmara e o Senado. E eu sou membro desta comissão como líder da minoria. E ali levamos um requerimento convidando o diretor-chefe da ABIN para prestar esclarecimentos a essa comissão sobre o já noticiado convênio do Movimento Sem Terra com o governo da Venezuela. O que nos assombra e que me causa repulsa e repúdio, assim como, e eu já aproveito, para que não venham ter a ideia de que aqui é uma postura mais à direita e não é o meu perfil, eu que inclusive venho dos movimentos de luta estudantil, de luta da defesa das diretas já, pela anistia, portanto tenho na minha formação e na minha índole os valores essenciais da democracia e da participação popular. Então eu digo que eu, assim como repudio uns desavisados ou até atrasados ao longo da história, que saíram por aí com manifestações ou na internet ou na rua, dizendo ser apologistas ou defender a ação militar ou volta de militares de ditadura, o que é absolutamente repulsivo pelo que esse país já sofreu em momentos de ditadura, é igualmente um atentado contra a soberania nacional. E é isso que eu chamo a atenção dos colegas. E não é admissível que queiram dizer, não, isso é só um pequeno convênio de alguém, que uma instituição, nem instituição pode se dizer, e aí eu respeito a liberdade de organização, mas um movimento que não tem personalidade jurídica, que faz questão de não ter, que portanto não tem como responder pelos seus atos, possa se arvorar a representar o país, porque o convênio celebrado, e pelas palavras do ministro da Venezuela, que aqui veio, tem como propósito fortalecer e promover ações para o desenvolvimento da revolução socialista no Brasil, na Venezuela, na América Latina. Ora, se em algum momento o Brasil quiser discutir ou celebrar qualquer relação internacional para discutir práticas políticas, esse Congresso terá que ser ouvido. E quem deverá representá-lo? Creio eu, além do próprio Executivo, de maneira soberana numa democracia, o Congresso Nacional. Mas não, o MST celebra um convênio e aí tentam ironizar, tentam ridicularizar, mas é muito mais grave. Porque o convênio textualmente diz que ali serão treinadas pessoas para fazer a defesa das teses da Revolução Socialista. Ora, é gravíssimo isso. É tão grave quanto, e eu aproveito para fazer a analogia, alguém chegar aqui no Congresso ou querer incitar, embora neste caso é apenas a livre manifestação, que eu repudio, de querer defender qualquer ação de ditadura militar. E eu repudio veementemente. Agora imagine se alguém, um movimento, celebrasse um convênio para defender a apologia da ditadura militar com um outro país de ditaduras militares como existem no mundo. Será que o PT iria aplaudir? O governo brasileiro ia achar natural? Portanto, é grave, é muito grave o governo simplesmente dizer que não sabe. Veio hoje aqui o ministro do Desenvolvimento Agrário e disse, não, eu não sei nada sobre isso. Um ministério que interage dia e noite com o MST, e ele diz não saber. E eu quero caminhar para a conclusão, senhor presidente, para dizer que hoje, ao tentar aprovar na comissão apropriada, na comissão mista de controle das atividades de inteligência, este requerimento, para que viesse o diretor da ABIN dizer o que ele sabe disso, como que um movimento que não tem sequer personalidade jurídica, que não pode ser responsabilizado civil e criminalmente, que se esconde no anonimato, vai representar. Eu concluo. E o governo se esconde atrás desse movimento para dizer, não, isso é um problema deles lá, não, isso é um problema do Brasil, da soberania nacional, de estar se usurpando a prerrogativa do Congresso e do próprio Executivo de representar o Brasil. E mais, nem caberia convênio do Brasil
para tratar de revolução socialista. Qualquer mudança ou avanço que todos nós queremos estar sempre abertos aos avanços, aos debates, deve se dar num ambiente democrático, é assim que preceitua a nossa Constituição. E lá nesta comissão, o PT obstruiu, não deixou votar. Nossa resposta, deputado Chico: sessão do Congresso, obstrução do PSDB e dos partidos de oposição. Comissão mista de orçamento, obstrução, até que nos respeitem e permita que na comissão mista de controle das ações de inteligência nós possamos participar. A Venezuela ela já está em guerra com o Brasil, porque um governo estrangeiro entrar dentro do território brasileiro para treinar guerrilheiro comunista é um ato de guerra. Só falta a declaração. Perante um ato de guerra, com quem você tem que falar? Com o milico mesmo, porra. Quem que tem que reagir a isso? As Forças Armadas, evidentemente. Porque a presidência da República está ajudando um governo estrangeiro a cometer um ato de guerra contra a soberania nacional. Então aí acabou a conversa. Os caras estão praticando guerrilha com o MST aqui dentro. Aí, neste momento, a partir deste momento, qualquer intervenção militar se torna justa. Você mesmo é testemunha que eu 1000 vezes escrevi contra o negócio de intervenção militar. Quando o pessoal começou a fazer passeata pela intervenção militar, eu falei: escuta, peraí, vocês não tentaram nada ainda. Vocês não tentaram nada na justiça. Vocês não tentaram nada na mídia. Vocês não tentaram nada, absolutamente nada. Não fizeram uma passeata sequer. E já querem intervenção militar, vocês são loucos. Mas, a partir do momento em que o senhor Maduro manda os seus emissários para treinar guerrilheiro, para matar brasileiro, isso é um ato de guerra. E se a presidência da República está conivente com isso, a presidente tem que ser derrubada. Aí sim, aí uma intervenção militar se torna justa, necessária e urgente. Porque saiu da esfera política e passou para a esfera da guerra. Isso já está acontecendo, meu Deus do céu. O cara, na verdade... E outra coisa, Olavo, as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender o seguinte: esse cara venezuelano, ele é o cara lá na Venezuela que comanda toda a matança do povo venezuelano, das milícias cubanas que ficam na rua, que vão para bairros, entre aspas, burgueses, e atacam sumariamente pessoas. Você deve ter visto vários celulares de pessoas filmando aquela matança, e que, na verdade, inclusive, de um genocídio horroroso, e esse cara é o tal do comandante dessa tramóia toda. É esse cara que está lá massacrando essas pessoas. Aqui. Se cai a Venezuela, cai a Dilma, nós sabemos disso. Se cai a Venezuela, cai o Foro São Paulo inteiro. Esse é um dos pilares de sustentação do poder do PT. Então, o PT está assentado... Se cai o Brasil também, o esquema do foro, né, também rolar. O PT está assentado num esquema de poder comunista armado e assassino. Ele vive disto. Veja, só a parceria com as Farc. As Farc são o maior fornecedor de droga ao Brasil. E, você veja, basta um encontro secreto do presidente da República, do presidente de um partido, com essa organização, já prova que se trata de duas organizações criminosas. E não... Isso já está provado faz muitos anos. Agora, e a covardia? Ninguém quer ouvir, porque, se eu ouvir, daí eu vou ter que tomar providência. A firmar este convenio entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Movimiento Sin Tierra para incrementar la capacidad de intercambio de experiencia, de formación a aquellos compatriotas venezolanos, de formación para fortalecer lo que es fundamental en una revolución socialista, que es la formación, la conciencia y la organización del pueblo para defender lo que ha logrado y seguir avanzando en la construcción de una sociedad socialista. Te agradezco, Alexander, que podamos firmar este documento.